entenderam? Por isso eles estranharam quando Jesus disse a ela: os teus numerosos pecados estão perdoados. Vai em paz. A tua fé te salvou. Você está entendendo? Em outra ocasião também, quando Jesus levanta um paralítico no meio da multidão, mas ele estava dentro de casa. Lembra daquela passagem em que eles abriram o teto da casa e desceram o paralítico na frente de Jesus, porque era tanta gente, eles não conseguiam ter acesso. E esses homens que levaram esse irmão, talvez um amigo, um irmão, um vizinho, eles tinham tanta fé, eles sabiam que se eles colocassem o paralítico na frente de Jesus, ele sairia andando. Jesus, vendo a tremenda fé daquelas pessoas, disse ao paralítico: os teus pecados te são perdoados. Levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. Imediatamente o paralítico se levantou, deu glória a Deus, todos se espantaram, ele pegou o leito e saiu e foi para casa, andando. Mas alguns que estavam ali, fariseus e doutores da lei, que conheciam muito bem a Torá, disseram: este homem blasfema contra Deus, ele perdoa pecados, só Deus pode perdoar pecados, ele está muito errado. Mas Jesus, conhecendo o pensamento deles, veja, o Espírito de Deus conhece o seu pensamento. Sim, ele prescruta os rins e o coração e a mente humana. Porque eles estavam comentando, murmurando entre si, mas Jesus disse: o que é mais fácil dizer? Os pecados são perdoados, ou dizer levanta-te e anda? Para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar pecados, eu digo ao paralítico: levanta-te e anda. Foi o que aconteceu. Jesus tem o poder de perdoar pecados. E ele passou esse poder aos seus apóstolos, e os apóstolos aos seus sucessores, que nós temos hoje, os sacerdotes. Vocês estão entendendo? Ele aboliu toda a cerimônia, ritual referente ao templo. Ele nem existe mais, o templo não existe mais. Mas naquela época de Jesus, ainda estava lá o templo. Por isso era um escândalo para eles perdoar pecados se nós temos o templo e os nossos sacrifícios, nossos rituais. Mas o Filho de Deus, o Messias que estava diante deles, ele tinha e tem o poder de perdoar pecados. Ele foi crucificado, ressuscitou, está à direita de Deus. Ele é o sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, conforme a Bíblia nos relata no Salmo 109, em uma tradução, e na outra o 110. Tu serás sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque, não segundo a ordem de Levi, de Araão. Jesus é o sumo sacerdote, é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Pelo seu nome e pelo seu sangue se perdoa pecados e se purifica. Você está entendendo? E ele já fazia isso, porque ele estava ali no seu ministério. Agora, a mulher, meus amados irmãos, era uma pecadora. O Simão, ele não estava conseguindo analisar a situação daquela mulher, ele não conseguia enxergar a situação daquela mulher. Quando essa mulher pecadora era criança, ela sofreu muito. Ela sofreu abusos. Foi maltratada quando era criança, na sua inocência. Foi criada sem educação, sem respeito. Foi maltratada. Por isso, ela se tornou uma pecadora pública. E quantas pessoas se tornam grandes pecadores, devassos, perversos, por causa que foram maltratados e oprimidos enquanto eram crianças. Os maus costumes e os escândalos de seus pais ou daqueles que eram responsáveis por essas crianças os maltrataram, os escandalizaram.
Eles beberam forçadamente a iniquidade e se tornaram pessoas perigosas, malfeitores, se tornaram pessoas pecadoras e nojentas, perversas. Mas Jesus Cristo, ele sabe, ele conhece a situação de todo ser humano e ele viu a situação daquela mulher. Simão não era um homem perverso, um homem das trevas. Esse Simão, esse fariseu, ele não era falso. Veja como Jesus tratou ele, mediante esta parábola, essa comparação do credor e dos dois devedores. Ele devia 50 e ela 500, como se fosse 25 mil e o outro devia 5 mil. Ele era o que devia 5, mas devia. Você está entendendo? Então, muita gente na igreja ou nas igrejas despreza e menospreza, às vezes, as pessoas que estão em caminhos errados, mas que se arrependeram e querem a conversão, querem essa transformação, querem uma experiência com Deus. Foi Deus Pai que pegou ela e trouxe até Jesus. Deus Pai trouxe até Jesus e fez esta purificação, esta libertação, este perdão, essa transformação. Ela nasceu de novo. A partir daquele momento, ela nasceu de novo. Veja, a presença do Filho de Deus trouxe a ela essa transformação, essa libertação desses demônios, dessas forças do mal. E quando ela saiu dali, ela não saiu para pecar mais. Ela saiu para seguir o caminho santo. Jesus é esse caminho santo. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai a Deus a não ser através de mim, disse Jesus. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E quem está vivo e crê em mim, nunca morrerá.